Seja bem-vinda e bem-vindo ao meu podcast, o podcast do professor Alberto Claro. Ouça aqui e me siga nas redes sociais, me ache por lá, vamos conversar um pouquinho, vamos entender sobre o que é administração, comunicação e marketing, ou melhor, tudo isso junto. Vamos lá? Vamos juntos? Bora lá! Vamos falar sobre a revisão da literatura científica. O que é uma revisão de literatura científica? Ela é uma análise crítica de pesquisa existente sobre um tópico específico. É uma parte essencial do processo de pesquisa, pois ajuda os pesquisadores, você, a identificar lacunas na literatura e a desenvolver suas próprias questões e hipóteses de pesquisa. É feita a partir de uso de fontes de informação para construir um referencial teórico de uma pesquisa científica. Mas o que uma revisão de literatura bem escrita deve ser? Ela precisa ser completa, deve cobrir toda a literatura relevante, incluindo estudos publicados e não publicados. Deve ser crítica, ou seja, deve avaliar os pontos fortes e fracos da pesquisa existente. Sintética, deve reunir as principais descobertas dos diferentes estudos para fornecer uma visão abrangente do tópico. E também original, pois ela precisa oferecer novos insights sobre o tema e identificar áreas para pesquisas futuras. Bom, quais são então essas etapas de revisão de uma literatura científica? Eu posso dizer para vocês que há uma série de diferentes etapas envolvidas na realização dessa revisão, a partir do seu projeto de pesquisa, que eu já falei aqui no site também. O primeiro passo é identificar o tema da revisão, que tem relação direta com o seu tema de pesquisa. Isso pode ser feito por um brainstorming, pesquisando bancos de dados online ou conversando com especialistas na área, como por exemplo a sua orientadora, o seu orientador. Uma vez identificado o tema e próximo passo é realizar uma pesquisa preliminar dessa literatura. Isso ajudará a restringir o foco da revisão e identificar os principais estudos que precisam ser lidos. O próximo passo é ler esses estudos detalhadamente. Isso envolve avaliar criticamente os métodos, descobertas e conclusões desses estudos. Também é importante observar quaisquer lacunas na literatura ou quaisquer áreas em que os resultados sejam contraditórios. Uma vez lidos esses estudos chaves, vamos escrever a revisão da literatura. Nós precisamos nos basear nas ideias dos elementos estruturantes de uma pesquisa para a revisão que precisa ser feita. Começa com uma introdução, objetivo e o tópico que ela cobre. Essa revisão deve discutir os principais estudos, avaliando criticamente seus pontos fortes e fracos. Deve reunir as descobertas também para fornecer uma visão abrangente desse tópico que você está estudando. Finalmente, essa revisão deve ser concluída com uma discussão sobre as implicações das descobertas e as direções para pesquisas futuras. A partir daí, dou algumas dicas para fazer essa revisão. Elas são uma parte essencial de um processo de pesquisa. Ajuda os pesquisadores e as pesquisadoras a identificar lacunas na literatura e a desenvolver suas próprias questões e hipóteses de pesquisa. Então aqui eu passo para vocês algumas dicas para escrever uma boa revisão de literatura científica. Comece cedo. Leva tempo para a gente realizar uma revisão completa dessa literatura, por isso é importante começar logo. Seja organizado. Acompanhe os estudos que você lê e as informações que encontra. Isso tornará mais fácil escrever o comentário mais tarde. Seja crítico. Não apenas resuma os estudos que lê, avalie seus pontos fortes e fracos. Interessante nessa hora fazer uma revisão de ficha de literatura. Seja seletivo. Não tente incluir tudo o que leu. Concentre-se nos principais estudos que são mais relevantes para a sua pesquisa. Seja claro e conciso. Isso precisa estar muito fácil de entender para as pessoas. Seja preciso. Certifique-se de que sua revisão seja precisa e atualizada. Escrever uma revisão de literatura científica pode ser uma tarefa desafiadora, mas também é gratificante. Seguindo essas dicas, você pode escrever uma revisão da literatura que será valiosa para a sua pesquisa e também para a comunidade científica. Vamos falar um pouquinho dos tipos de revisão em literatura científica. Essa revisão pode ser tipificada como uma revisão descritiva ou narrativa,
naquelas que são descritas trabalhos previamente publicados em determinado tópico ou temática de pesquisa, uma revisão sistemática, onde aquelas pesquisas que seguem uma metodologia bem rigorosa para garantir a reprodutibilidade e responder a certas questões científicas são colocadas na sua lista, e também as que você previamente elaborou. As revisões críticas, naquelas nas quais são realizadas análises críticas sobre a qualidade de determinados trabalhos anteriormente publicados na comunidade científica ou acadêmica. Revisões de escopo são aquelas decorrentes de aplicação da revisão sistemática para descrever evidências sobre determinado tópico ou tema de pesquisa. Nós temos as meta-análises, são aquelas revisões sistemáticas alinhadas a análises estatísticas de forma a responder uma hipótese científica quantitativa. Mas por onde começar uma revisão da literatura científica? Nesse momento, é a hora de descobrir que novas literaturas podem ajudar o seu trabalho de pesquisa. Se você estiver realizando uma revisão sistemática da literatura, esta é apenas uma parte do processo. Se você está começando sua jornada de revisão, Espero que tenha aproveitado esse podcast de hoje. Siga por aqui, continue. Em breve eu mando mais um episódio para você. Compartilhe, comente e mande suas sugestões. Até a próxima!